A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 39 ao 45, que vai nos dizer assim: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que o nosso Deus é o Deus que fala, testifica, confirma, não deixa sombra de dúvidas naquilo que ele falou? Pois é. Mesmo que a promessa de Deus seja loucura humanamente falando diante do seu cenário, acredite na palavra de Deus, porque ele é o Deus que confirma. E eu quero dizer para você que está chegando confirmações das palavras que Deus ele liberou para sua vida. Declare comigo: eu creio que está chegando confirmações de Deus para mim. Eu creio que está chegando confirmações de Deus para mim. Quando a gente vê aqui, irmãos, Maria indo até a casa de Isabel, ela vai porque ela havia recebido de Deus uma revelação. O anjo Gabriel, ele tinha dito para ela no versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Então, quando Maria escuta aquelas palavras, Maria se dispõe a ir até a casa de quem? De Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, Deus começa a confirmar aquilo que foi revelado para Maria, porque Deus é um Deus que não deixa sombra de dúvidas. Aquilo que o anjo Gabriel havia dito para Maria, irmãos, era algo diferente. Era algo humanamente falando impossível. Era algo que soava como loucura, porque Maria era uma virgem. E o anjo Gabriel havia dito que Maria conceberia e daria luz a um filho. E que este filho seria do Espírito Santo, que o poder do Altíssimo envolveria ela. Então, irmãos, não era fácil ouvir uma palavra como aquela e dar credibilidade. Por quê? Porque muitas vezes a nossa humanidade vai tentar gritar mais alto que a nossa fé. Então Deus, ele é o Deus que confirma, porque ele sabe que algumas promessas soam aos nossos ouvidos humanos como loucura. Porém, eu quero lhe dizer que se a promessa é de Deus, ele confirma. Se a promessa é de Deus, ele se encarrega de testificar. Se você carrega algo de Deus, mas agora você olha para o seu cenário e parece ser loucura, se prepare. Porque Deus vai trazer a confirmação para te mostrar que ele não anda segundo o que você está vendo. Deus não anda segundo os parâmetros humanos. Deus, ele não anda como ser humano, irmãos. Ele não vê como homem, ele vê de maneira diferente. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então Deus é um Deus de confirmações, e através dessa palavra eu não tenho dúvidas que Deus vai começar a confirmar de maneira linda e rápida o que ele tem com algumas pessoas que estão me ouvindo agora, que parece ser loucura a promessa de Deus na sua vida. Declare comigo: pode até parecer loucura, mas Deus, quando fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Pode até parecer loucura, mas Deus, quando fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Você observa que Maria, ela chega na casa de Isabel, e naquele tempo, irmãos, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não. Ela foi até a casa de Isabel sem avisar. E quando ela chega na casa de Isabel, Isabel ali escuta a saudação de Maria. E a criança começa a estremecer no ventre de Isabel. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Você observa que Maria não precisou contar nada, porque o que é de Deus, Deus revela, irmãos. O que é de Deus, Deus mostra. O que é de Deus, Deus confirma. Deus testifica.
Deus estava trazendo sinais aqui, através do Espírito Santo, usando Isabel, para que Maria tivesse convicção de que aquela palavra foi realmente de Deus. Deus é um Deus lindo, irmãos. Ele conhece as nossas fragilidades e ele traz confirmações. Você lembra de Gideão também? Deus trouxe muitas confirmações para Gideão. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão precisando de confirmação. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você precisa que Deus confirme algumas coisas na sua história porque você está um pouco confusa. Você está um pouco confuso e Deus está dizendo para você: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu vou testificar aquilo que eu já te revelei, aquilo que eu já te mostrei, porque eu vou fazer acontecer aquilo que eu te disse. Versículo 42. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem contou para Isabel que Maria estava gerando? Sendo que Maria ainda estava com a barriga pequenininha. Não tinha nem sinal de gravidez ainda, irmãos. Somente o Espírito Santo revela o que está em oculto. O oculto, o profundo e o escondido pertence a Deus e Ele revela. Ela não precisou ver a barriga de Maria crescendo para falar de forma profética. Mas a revelação veio quando não tinha sinais de gravidez. Porque isso, irmãos, verdadeiramente é Deus falando. Quando não tem sinais, sabe, irmãos? Mas Deus, ele fala de maneira profunda. Humanamente falando, Isabel não tinha sinais. Mas a Bíblia diz que ela ficou possuída pelo Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou aquilo que estava em oculto. Declare comigo: o Espírito Santo vai me revelar o que está em oculto e vai trazer confirmações para a minha vida. O Espírito Santo vai me revelar o que está em oculto e vai trazer confirmações para a minha vida. Versículo 43 foi tão profundo o que o Espírito Santo estava revelando através de Isabel, que ela vai dizer assim, ó: e de onde me provém quem me venha visitar a mãe do meu Senhor. Irmãos, Isabel estava aqui confirmando que Maria era a mãe do Senhor de Isabel. Quem era o Senhor de Isabel, irmãos? Jesus. O Senhor nosso Deus. E o Senhor hoje diz para você: minha filha, meu filho, eu vou trazer confirmações que não vai ter como você duvidar que sou eu falando. Que não vai ter dúvidas que sou eu quem falo na terra, porque Deus ainda fala na terra. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que ainda fala na terra de maneira especial. Eu sirvo a um Deus que ainda fala na terra de maneira especial. Irmãos, tem pessoas que já não acreditam mais em profecia. Por quê? Porque estão olhando para tanta gente que está brincando, não é verdade? Muitos que dizem que Deus falou quando Deus não falou. Muitos que dizem que foi Deus quando não é Deus. Porém, o Senhor está dizendo: você não pode fitar os teus olhos naqueles que estão andando de maneira errônea. Mas você tem que acreditar na minha palavra, porque a palavra do Senhor nos diz que tem o dom da profecia. E que Deus ainda fala através do Espírito Santo na vida do seu povo. A palavra de Deus, irmãos, é incontestável. E se está escrito na palavra, nós não temos que duvidar, porque o ser humano está fazendo algo que desagrade. Deixe quem quiser brincar, deixe quem quiser fazer, mas não deixe de acreditar que Deus ainda revela. Não deixe de acreditar que Deus ainda mostra o oculto, o profundo e o escondido. Não deixe que o dom da profecia caia em descrédito para você, porque você tem olhado para alguns falsos profetas. O nosso Deus ainda fala através do Espírito Santo no meio do seu povo. Sim, ainda fala até os dias de hoje, irmãos. E continuará falando até quando Ele quiser. E o Senhor está dizendo para você: eu sou Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Como eu revelei aqui para Isabel e confirmei a Maria, eu vou trazer confirmações para a sua vida. De coisas tão profundas que você não abriu nem a boca para falar. Você crê que Deus revela o profundo que você não abriu nem os lábios para falar? Tem gente aqui que já teve essa experiência, irmãos. Eu já tive essa experiência. De eu falar com Deus algo aqui na minha mente. E o Senhor usar pessoas para falarem da forma que eu falei. Na minha mente com Deus. Que eu nem verbalizei, mas só pensei conversando com Deus. E Deus ainda fala da mesma forma, Ele não mudou. Então chegou aqui para Maria a confirmação e ainda teve sinais. Versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Houve sinais, irmãos.
Você lembra do que o anjo Gabriel disse para Zacarias? Que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, quando João Batista estremece dentro da barriga de Isabel, era uma confirmação de que Maria carregava algo que não era dela, mas era dos céus. Versículo de número 15, capítulo de número 1 de Lucas e versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E aqui estava João, dentro do ventre de Isabel, estremecendo, cheio de quê? Do Espírito Santo, para cumprimento da palavra de Deus. Para cumprimento do que Deus havia dito, porque Deus fala e ele cumpre. Declare comigo, por mais que seja impossível. Tudo que o meu Deus fala, ele cumpre. Por mais que seja impossível, tudo o que Deus fala, ele cumpre. O meu Deus não mudou, o teu Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E Isabel, ela faz questão de enfatizar que Maria acreditou. E realmente Maria acreditou nas palavras do anjo. E Deus confirmou. Você acreditou nas palavras de Deus. Mesmo sendo impossíveis. E Deus está dizendo, eu vou trazer confirmações. Porque eu sei que dentro de você, você já acreditou. Tudo pode ser contrário, mas você creu na palavra. No versículo de número 38 de Lucas 1. Lucas 1, 38 vai nos dizer assim, ó. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então Maria acreditou na palavra. Maria se apegou à palavra. Se apegue à palavra de Deus, mesmo que soe como loucura. Mesmo que você olhe e diga, Deus, isso aqui não tem possibilidade. Mas se Deus está dizendo que ele vai fazer acontecer, não te cabe entender, não nos cabe entender. Nos cabe viver. Tem muita gente que não vive milagre, irmãos. Por quê? Porque fica buscando entender tudo. Entenda de uma vez por todas. As coisas de Deus nós não entendemos, nós vivemos. Declare comigo, eu não vou buscar entender o que é de Deus. Eu vou viver. Eu não vou buscar entender o que é de Deus. Eu vou viver. Se Deus falou, aqui está a tua serva. Aqui está o teu servo, que se cumpre em nós conforme a tua palavra, que aconteça como o Senhor está dizendo. Eu não posso fazer acontecer, mas se o Senhor está dizendo, eu estou disponível para viver o teu propósito. Foi isso que Maria disse. E é isso que nós precisamos fazer, estarmos disponíveis para vivermos o propósito que Deus direcionou para a nossa vida. Estarmos disponíveis para vivermos o que Deus direcionou para a nossa história. Só esteja disponível, porque o restante quem faz é Deus. Quem confirma é Deus, quem faz a palavra se cumprir é Deus, quem testifica é Ele. Então esteja disponível, assim te diz o Senhor hoje. Maria estava o que aqui? Disponível. Aí Isabel, ela confirma a disponibilidade de Maria, sem ninguém contar nada para ela. Porque Deus ainda revela. Deus ainda revela. Deus ainda revela. Isso é bíblico. Versículo de número 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada é a que acreditou. Porque Deus vai cumprir a palavra que ele liberou. E através dessa palavra, o Senhor está falando contigo e dizendo, as palavras que foram ditas da minha parte, eu farei acontecer na sua vida. Eu farei acontecer na sua história. Maria foi bem-aventurada aqui porque ela acreditou. Maria foi agraciada, abençoada, irmãos, porque ela deu credibilidade à palavra. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se Deus te escolheu para viver algo impossível, não seja alguém que é incrédulo, mas seja alguém como Maria. Eu não entendo como vai ser. Eu não sei o que o Senhor vai usar. Eu não sei qual porta o Senhor vai abrir. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer o impossível acontecer, mas eu acredito na tua palavra. Isabel deixou bem claro, você é bem-aventurada, Maria, porque você acreditou naquilo que humanamente falando era impossível. E assim o Senhor está falando contigo hoje, Ele está dizendo, tu és bem-aventurada, tu és bem-aventurado. Por quê? Porque você acreditou naquilo que humanamente falando parecia ser loucura. Porque você acreditou naquilo que os teus olhos não estavam vendo, mas você andou por fé. Porque quem anda com Deus é assim, né, irmãos? Anda por fé. Se a gente esperar ver as coisas de Deus acontecer primeiro para depois acreditar, isso não é fé. Isso aí, irmãos, até quem não serve a Deus faz. Depois que acontece, a pessoa acreditar. Mas antes de acontecer, isso é só para quem tem fé.
E o Senhor não te chamou para andar por vista. Ele te chamou para andar por fé. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que me chamou para andar por fé e não por vista. Eu sirvo a um Deus que me chamou para andar por fé e não por vista. Então nós observamos aqui, irmãos, que Deus revelou a Isabel, confirmando a Maria, que Deus havia entregue para Maria um grande propósito. Deus, ele vai confirmar, testificar, lhe dar certeza e convicção de que ele te chamou para algo grande, que ele tem um propósito grande na sua casa, que ele tem algo grande para te entregar, que ele chamou pessoas para salvação através de você. Ele mesmo vai confirmar aquilo que ele já lhe disse. Um tempo de confirmações, você crê? Que um tempo de confirmações dos céus, um tempo de confirmações da parte de Deus chega para sua vida? Declare comigo, eu tomo posse de um tempo de confirmações de Deus para minha vida. Eu tomo posse de um tempo de confirmações de Deus para a minha vida. Como Deus testificou as palavras dele para Maria, ele vai trazer testificação das palavras que ele determinou para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, por esta confirmação, Pai, que o Senhor vai trazer para a vida do teu filho e para a vida da tua filha, porque o Senhor ainda fala. O Senhor ainda usa os seus na terra, como o Senhor usou, Pai, Isabel, para confirmar a Maria tudo o que o Senhor havia revelado para ela. Eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer confirmações, testificações, certeza para o teu filho e a tua filha não duvidar do grande propósito que o Senhor já determinou para a casa dele, que o Senhor já determinou para a história dela, porque tu és um Deus de cumprimento de palavra, tu és um Deus que cumpre aquilo que o Senhor determinou, Pai. O Senhor não é homem para que minta, meu Deus, e nem é filho de homem para que se arrependa. Quando o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. Mesmo que o cenário seja improvável, mesmo que seja impossível, Senhor, aquilo que o Senhor está dizendo que vai fazer. Se o Senhor já falou, xaramandarasto, o Senhor vai fazer a tua palavra se cumprir, porque não existe outro Deus além de ti, Pai. Um Deus que vela sobre a palavra para cumprir, um Deus que faz acontecer os teus propósitos e os teus desígnios, não conforme aquilo que estamos contemplando, mas conforme aquilo que o Senhor determinou. O que o Senhor estava dizendo para Maria, Pai, era impossível, mas mesmo assim ela acreditou e aconteceu. O teu filho e a tua filha têm promessas impossíveis, mas se eles acreditarem, eles serão bem-aventurados, Pai. E a palavra que o Senhor determinou vai se cumprir, porque o Senhor é um Deus que cumpre a tua boa palavra. O Senhor é um Deus que cumpre a promessa. E eu creio, Pai, que a tua boa palavra vai se cumprir. Eu creio que a tua promessa vai acontecer e o teu nome será glorificado na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus Cristo, Pai. Como houve confirmações aqui na história de Maria, como o Senhor usou Isabel, que estava cheia do Espírito Santo, usa homens e mulheres de Deus para confirmar para a vida do teu filho e da tua filha os propósitos que o Senhor tem com a vida deles, Pai. Eu sei que o Senhor é Deus que confirma, e eu creio, Pai, que para algumas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que creem, chegou um tempo de confirmação e testificação da tua palavra para a vida deles. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem em Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial, eu te peço, Pai. E falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Isabel confirmou aquilo que o anjo havia dito para Maria, Deus vai usar pessoas para confirmar, pessoas cheias do Espírito Santo. Darão a confirmação que você precisa e você vai ver a boa palavra de Deus se cumprindo na sua história. Só acredite, porque para Deus não existe nada impossível. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.